Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós falaremos de uma forma bem breve a história do trabalho. Porque a história do trabalho, os conceitos que estão ligados à construção histórica do trabalho, acaba estando muito interligado com a área de gestão de pessoas e com a área de recursos humanos. Então vou fazer bem rapidinho mesmo, de uma forma bem rápida, uma introdução, né, ou repassar ou buscar alguns conceitos, trazer de volta alguns conceitos sobre a história do trabalho. Depois a gente vai linkar com a área de gestão de pessoas, que a gente vai ver que faz muito sentido algumas coisas, enfim, alguns termos, né, e aí vai ser bem bacana. Muito bem, vamos lá então. Então a história do trabalho. Primeiro momento, vamos buscar a Idade da Pedra, né, ou sei lá, os primeiros momentos que os seres humanos passaram a se organizar. Como é que os seres humanos passaram a se organizar? Eles construíram uma coisa que nós chamamos de cultura. O que é cultura? A palavra cultura justamente vem da ideia de cultivo, de cultivar. Foi o momento em que eles se organizaram, eles pararam de andar, de ser nômades, e pararam e começaram a se fixar em alguns pontos geográficos do nosso planeta para poder cultivar coisas, cultivar plantas, cultivar, enfim, os mais diversos recursos naturais para a subsistência deles. Então, no primeiro momento, quando a gente fala de trabalho, a gente está falando só em sobrevivência. Então, na Idade da Pedra, quando o ser humano ainda era nômade, ele ficava andando, né, para todo lugar do planeta, o que acontece? Ele só trabalhava, ele vivia muitas vezes individual esse trabalho ou em grupo, porque a gente sabe que grupos de seres humanos andavam juntos pelo planeta, então em grupo eles trabalhavam para poder existir. Eu até vou deixar um link muito bacana aqui para vocês assistirem um pedaço do filme Os Croods. Você deve conhecer o filme Os Croods, é um desenho animado muito bacana, e aí que ele traz um pouco dessa ideia de trabalho para subsistência, para sobreviver ainda na Idade da Pedra. Então quando o ser humano deixou de andar, deixou de ser nômade, para se fixar em algum lugar, foi porque ele começou a criar possibilidades, começou a criar conhecimento para cultivar a terra, para cultivar plantas, para cultivar produtos, e que esse produto, né, iria trazer para ele uma forma diferente de sobreviver. Então ele cria a cultura. Então, no primeiro momento, quando a gente fala de Idade da Pedra, a gente está falando de trabalho de subsistência. Quando ele cria essa cultura, quando ele passa a se fixar em algum ponto, ele começa a criar religião, ele começa a criar vários outros fatores simbólicos que vai dar a ideia, que vai dar a possibilidade do ser humano criar o quê? A sociedade. E aí vem um trabalho um pouco diferente, né? A gente pode pegar as primeiras realizações dos seres humanos, tem muitas realizações, né? As primeiras realizações, mas vamos trazer uma que começa ali meio 7 mil anos, 5 mil anos antes de Cristo, que são as pirâmides. As pirâmides são realizações, né, que tem todo um caráter simbólico muito importante para a ideia do trabalho, porque as pirâmides, na sua maioria das vezes, são túmulos, né, que abrigam o corpo do faraó e suas riquezas, né. Ela tem um caráter simbólico muito interessante para a religião da época, né, e também para a manutenção do poder do faraó, porque o faraó, aquele líder da população, ele tem uma característica religiosa muito forte para ele continuar comandando as pessoas, para ele continuar comandando aquele grupo de pessoas, inclusive para as pessoas fazerem as pirâmides, né? Construir as pirâmides, que não deve ter sido nada fácil, a gente ainda não sabe explicar exatamente como elas foram construídas, são obras muito grandes, enfim, né? E que foram construídas nessa época. Então o trabalho, nesse momento, ele passa a ter um caráter um pouco social, no sentido de que, né, social religioso, né? Então as pessoas trabalham para o faraó porque acredita que ele tem uma certa ligação com o religioso, com o místico. Então eles constroem aquelas pirâmides que vão abrigar o corpo do faraó e toda a sua riqueza, né? Depois, um segundo momento, a gente tem muita história, por exemplo, da Grécia Antiga, né? Eu vou trazer um exemplo aqui, a ideia da Grécia Antiga. Quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente está falando de 1000 anos antes de Cristo, até, enfim, né? A Grécia vai... Enfim, a história do povo grego, ele é muito grande. Vamos tratar ali 800 anos antes de Cristo, enfim. O que o trabalho tem? Ele tem uma organização política, né? Então você tem uma ideia do trabalho ligado à cidadania, que eram os cidadãos, eram os políticos, aquelas pessoas que podiam participar ativamente das decisões daquele grupo, das decisões sociais.
Você tinha uma galera que era escravo, porque era escravizado por conta de perder guerras, enfim, de outras situações, né? O povo grego ali, a cultura grega, quando a gente fala cultura grega, a gente está falando de uma série de cidades, de estados, né? Daquela época. Então a população grega guerreava muito, e ao ganhar a guerra eles acabavam trazendo aquela população para ser seus escravos. Enfim, as pessoas que nasciam nessa situação continuavam sendo escravizadas também. Mas você tinha uma população ali que ficava no meio, que era uma população que nem tinha condições de participar ativamente da política, e nem também eram escravizados, eram os negociantes, aquelas pessoas que ficavam no meio e tudo mais. Então o trabalho aqui na Grécia Antiga, ela tem um caráter, né? Ela tem um caráter político muito importante, no sentido de, então, na sociedade feudal, né, uma sociedade, né, que já se organiza, né, com meio nessa ideia de reis e tudo mais. Então você tem o clero, que é a igreja, então eles juntam forças, a igreja e a nobreza meio que se unem para poder dominar a sociedade. Então você tem toda uma situação hierárquica, social e religiosa que organiza o trabalho. Então, né, até inclusive na questão da Grécia Antiga, né, ali que se começa a ideia de que trabalho é uma maldição e tal, porque a própria palavra trabalho, que vem da origem da palavra tripalium, que são três paus, aliás, três paus são instrumentos de tortura da época, né? Carrega a ideia de trabalho como uma maldição, né? Aqui no sistema feudal você meio que quebra essa ideia de maldição, né? Então você trabalha para manter uma hierarquia social que as pessoas julgavam nesse momento como boas, né? Mas o que acontece? Como nada dura para sempre, em determinado momento essa ideia de feudalismo foi quebrada e surgiu o quê? A primeira revolução industrial, porque surgiu o mercado ficou pequeno no sistema feudal. Então ali né, as pessoas que eram artesãs, enfim, que tinham outras formas de fazer comércio, e alguns nobres, enfim, eles começam a criar outros espaços, outros mercados, e se cria o quê? A máquina cria a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial cria um novo sistema de mercado, que é chamado capitalismo, aquilo que a gente utiliza até hoje, né? Mas esse capitalismo ele foi se transformando, né? A Revolução Industrial se transformou por diversas vezes, e nós temos aí, ao longo da nossa história de Revolução Industrial, 4 revoluções industriais, né? Então a primeira que começou ali mais ou menos 1780 por volta, que tem a mecanização por tear, né? Então tem a mecanização a vapor do tear para produzir roupas, entre outras situações. Se produz também a máquina a vapor, né? O trem, enfim, dá ao ser humano uma série de possibilidades. Você tem a segunda Revolução Industrial, 1870 mais ou menos, que começa a produzir em escala grande. Então o mercado interno ficou pequeno, você começa a buscar outros tipos de mercado. Você tem a terceira Revolução Industrial, que começa mais ou menos em 1960, com automação, robótica, computadores, internet, enfim, internet e eletrônicos. Ela começa ali na década de 60, ganha força no final de 80, 90, quando o computador de fato conseguiu integrar a internet à nossa vida. Aí sim o negócio teve um boom na questão, né, da terceira Revolução Industrial. Porém, esse boom iniciou uma quarta revolução industrial, que é a comunicação de todas essas coisas, né? Para quê? Para produzir de uma forma diferente. Tem a famosa internet das coisas, a internet interligada em todas as coisas, para meio que as coisas funcionarem de uma forma autônoma, né? Também através de inteligência artificial. Bem, ficamos por aqui nessa breve introdução à história do trabalho. Nós vamos voltar com várias outras informações sobre gestão de pessoas e várias outras informações, né, sobre gestão e inovação e outros assuntos muito interessantes. Bom, é isso. Muito obrigado.